Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de fevereiro de 2020. Isa posta foto pelada usando apenas 2 botas. Isa decidiu postar uma foto da mesma maneira que veio ao mundo, totalmente pelada, e deu o que falar entre os seguidores nos comentários. A imagem foi feita pela equipe da revista JP, da qual ela foi capa nesta semana, e a artista usou apenas um par de botas gigante como adereço. Mesmo não tendo mostrado nada comprometedor, a foto acabou repercutindo e a artista ganhou uma enxurrada de elogios por parte dos fãs. Em entrevista, ela declarou: "Sempre sonhei muito alto, porque sonhar é de graça, né? Também acredito muito na energia que você propaga, de colher aquilo que planta. Meus pais sempre me ensinaram que podia fazer o que quisesse e que meu lugar era onde quisesse estar. É muito legal ser estimulado por quem te ama", completou. No livro Sexo e Consciência, organizado por Luiz Fernando Lopes com textos de Divaldo Pereira Franco, segundo os bons espíritos, o sexo será tão aviltado, conforme já vem acontecendo, que em breve não nos sentiremos estimulados quando focarmos nos veículos de comunicação de massa pessoas completamente desnudas. Paradoxalmente, iremos sentir os ardores da libido quando olharmos as pessoas vestidas. Como o sexo é fortemente induzido pelos recursos da imaginação, um produto excessivamente exposto não provoca excitação, senão uma volúpia fugaz. Nos Estados Unidos havia antigamente um concurso denominado Miss Nua. As mulheres que concorriam eram todas casadas e se despiam para participar do evento. Uma delas, uma mulher muito bonita, ao vencer o concurso foi questionada por um repórter sobre como se sentiu no momento da sua exibição. Ela respondeu: "No instante em que eu me despi totalmente, senti 3 minutos de intensa vergonha. Depois, esta sensação desapareceu e eu me acostumei." Chama-nos atenção o inusitado do acontecimento. Na hora em que ela se despiu, os olhos curiosos se lhe voltaram cheios de intenção erótica. Decorridos alguns minutos, todos já haviam visto tudo que poderia ser olhado. Não restava mais nada. A própria Miss percebeu que os olhares já não eram mais de desejo descontrolado, como no início da sua apresentação. Situação semelhante acontece nas praias de nudismo. Os indivíduos se olham, experimentam o primeiro impacto e depois se ignoram uns aos outros. Há muitos anos eu li uma interessante frase de Victor Hugo. No ano de 1880, quando os vestidos femininos eram longos e cheios de tecidos, para cobrir quase completamente o corpo da mulher, o escritor francês dizia mais ou menos o seguinte: "Nada mais belo que o calcanhar de uma mulher suavemente velado por uma meia." Notemos como os padrões sociais e morais se modificam com o tempo. Naquela época, se um homem pudesse ver o calcanhar de uma mulher, já seria motivo para que tivesse pensamentos sensuais, razão pela qual fez muito sucesso na cidade de Paris, no século XIX, uma dança chamada cancan, em que as mulheres levantavam as longas saias e exibiam as pernas. Era uma verdadeira ousadia, uma atitude considerada de extrema sensualidade. Nos tempos modernos vemos festas em que as mulheres desfilam de busto nu e não provocam um grande furor. Às vezes, até se apresentam completamente nuas, adornadas com alguns desenhos e pinturas sobre o corpo, situação que também não chega a despertar a libido de grande parte das pessoas presentes. E a banalização do corpo e da sexualidade, que satura o desejo e perde a capacidade de estimular. É natural que tenha ocorrido esse fenômeno. Depois de tantos séculos de castração psicológica e de proibição, a liberação provocou um deslocamento para o outro polo, pois como não sabemos ser livres, acabamos derrapando na permissividade. Entretanto, após os estertores do excesso, iremos cansar-nos e retornaremos à liberdade sadia. O sexo sempre foi livre.
infelizmente também foi sempre libertino. Ser livre não significa permitir-se todas as aberrações em nome do prazer, porque, senão, os portadores de transtornos sexuais seriam as pessoas mais felizes da Terra. E não o são. Quase todos terminam na loucura ou no suicídio. Basta consultar a história e os veículos de comunicação da atualidade para verificarmos o que acontece com esses personagens, que nos inspiram ternura e compaixão, no entanto, não nos devem inspirar conivência. Eu me encontrava na Alemanha, na cidade de Frankfurt, e vi uma Bíblia cuja capa era uma mulher nua. Como a palavra Bíblia, em sua etimologia, significa livros, imaginei que fosse uma obra sobre erotismo. Solicitei a nossa intérprete que pedisse explicações ao vendedor. Esse livro fala sobre o quê? Ele contém o Antigo e o Novo Testamento. Testamentos de quem? De alguma meretriz? De alguma prostituta célebre da história? Não, senhor. São os livros tradicionais da revelação judaico-cristã, entre os quais estão os evangelhos. Mas o que esta mulher nua está fazendo aí na capa, com este frio que está aqui na Alemanha? E para vender mais? Muita gente compra a Bíblia e outros livros se houver um apelo erótico na capa. Fiquei pensando como é infeliz uma pessoa que necessita de um estímulo dessa natureza. A explicação para isso é que, até na hora de orar, os atormentados têm necessidade de ver as cenas viciosas do sexo vulgar. Para resistir aos apelos de uma sociedade erotizada e de uma mídia que se torna sua fiel porta-voz, a solução é olhar com naturalidade todas as informações veiculadas, sem nos deixarmos arrastar pelos convites do desequilíbrio. Vemos crianças brincando e não nos tornamos infantis para imitá-las. Testemunhamos a existência de pessoas idosas ou grande fragilidade física e não nos tornamos doentes ao observar-lhes o estado em que se encontram. Então, qual será a justificativa para o fato de que nos sensibilizamos com a observação de cenas sexuais? E resposta é óbvia: isso nos agrada, optamos por aceitar os convites da mídia porque eles encontram ressonância em nossos desejos mais íntimos e em nossas necessidades sensoriais. Se fizermos um exercício de disciplina mental, poderemos receber notícias que circulam na mídia com naturalidade, bloqueando qualquer possibilidade de sermos afetados. Tenhamos a nossa mente tranquila. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.